Olá, seja bem-vindo à série temática sobre o novo regimento interno, pontos de atenção. Eu me chamo Bruno Gameiro, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em processo civil, advogado e também docente da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A Escola de Contas trouxe essa nova série para você, pois o novo regimento interno foi recentemente aprovado e é de fundamental importância que todo aquele que trabalhe com o Tribunal de Contas tenha conhecimento da nova deliberação aprovada. Na nossa capacitação, nós abordaremos os seguintes pontos. Abordaremos inicialmente a competência. O que significa competência? Quais são as atribuições desenvolvidas pelo Tribunal de Contas, ok? Aonde ele trabalha, aonde ele exerce, em quais atividades ele exerce o controle externo da administração pública. Também abordaremos as questões relacionadas às normas processuais. É de fundamental importância que você, jurisdicionado do Tribunal de Contas, conheça muito bem a forma como o Tribunal de Contas exerce o controle externo, e o meio é o processo, ok? Outro ponto que também será destacado nessa capacitação é a questão relacionada ao termo de ajustamento de gestão. A atual direção do Tribunal de Contas tem um viés bastante colaborativo, bastante pedagógico com a administração pública, principalmente voltada àquele gestor que tem a intenção de solucionar os problemas que afligem, a população. De modo que o termo de ajustamento de gestão é um instrumento que também será abordado nesse curso em função da sua principal, do seu ponto fundamental sobre essa visão. Ok? E um último aspecto também a ser abordado se refere às sanções, O Tribunal de Contas ele tem a possibilidade de aplicar sanções aos gestores que, porventura, não venham a colaborar com a solução desses problemas, além de outras hipóteses. Ok? Então, resumidamente, são esses os pontos que serão abordados nessa atividade. Ok? Muito bem, então vamos seguir em frente, já abordando, adentrando a matéria referente à competência. Vamos lá, vamos ao slide. Antes de adentrarmos, é bom salientar a vocês que o novo regimento interno, vamos ao slide, foi aprovado pela deliberação TCRJ número 338, de 8 de fevereiro de 2023. Ok? O artigo 2º dessa deliberação diz que ela vai entrar em vigor em 90 dias da sua publicação. Como ela foi publicada no dia 13 de fevereiro de 2023, o novo regimento interno entrará em vigor em 14 de maio de 2023, ok? Volta aqui para mim. Talvez você não saiba o que é uma deliberação, Deliberação é um ato, um normativo elaborado pelo Tribunal de Contas que tem efeitos externos, que ele gera alguma espécie de obrigação ou de necessidade de cumprimento de alguma tarefa pelos nossos jurisdicionados. Não é um ato de efeito interno, portanto, é um ato de efeito externo. Esse é o conceito básico de deliberação. E é interessante porque o regimento interno, como nós vimos até da nossa introdução, tem vários preceitos que dizem respeito a você, jurisdicionado do Tribunal de Contas, de modo que ele foi aprovado sob a forma de deliberação, ok? Agora sim, vamos entrar na parte atinente à competência, ok? Vamos ao slide. Então, a primeira competência do Tribunal de Contas, afinal é um Tribunal de Contas, é a competência para, artigo 2º, inciso 1, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, incluídas fundações, mantidas pelos poderes, estados ou dos municípios, sob a sua jurisdição. Volta aqui para mim, Esses são os processos de prestação de contas de gestão, ou as denominadas PCAs, que têm uma deliberação, duas deliberações específicas, a depender se é Estado ou se é município. Ok? Então, o tribunal julga as contas, julga as prestações de contas de gestão, e a competência está aí nessa parte inicial desse inciso. Ok? Mas também, no mesmo inciso, vamos lá, também compete ao tribunal, vamos ao slide, julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário. Então volta aqui para mim. Esses processos, essa competência está relacionada aos processos de tomada de contas.
ok? Processos de tomada de contas. Deliberação 279 regulamenta aqui, no âmbito do Tribunal de Contas, os processos de tomada de contas, ok? Vamos avançar. Mais um slide, vamos lá. O tribunal também tem competência para apreciar, veja bem, apreciar as contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo. Está aí o artigo 4º, inciso, né? Apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do estado e pelos prefeitos municipais. Ok? Volta aqui para mim. Esses são os processos de prestação de contas de governo. Então, tem prestação de conta de gestão, que nós vamos ver mais à frente. Tem as tomadas de contas, esses dois são julgados pelo Tribunal de Contas. E, por fim, o processo de prestação de contas de governo, em que o tribunal aprecia. Por que ele aprecia? Porque, vamos ao slide, a competência do tribunal nessa hipótese é para a emissão de parecer prévio. Volta para mim. Por quê? Por que parecer prévio? Porque quem julga as prestações de contas de governo são os poderes legislativos do Estado e dos municípios. Ok? Tranquilo? Então, parecer prévio. O tribunal emite parecer prévio na prestação de contas de governo. Ok? Vamos avançar. Vamos ao slide. O tribunal também tem competência para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de pessoal. Então, ato de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma, pensão, transferência para reserva remunerada e fixação de proventos são objeto de registro pelo Tribunal de Contas. Volta aqui para mim. É com o registro levado a efeito pelo Tribunal de Contas que o ato de admissão ou de reforma, aposentadoria, pensão, transferência para reserva remunerada e fixação de proventos, ele completa a sua formação. Então, o Tribunal de Contas efetua o controle desses atos através do registro. Registro, ok? Mais uma competência. Artigo 4º, inciso 7. Vamos ao slide. 4º, inciso 7. O tribunal também tem competência para decidir sobre denúncias e representações. Volta aqui para mim. São processos, né, que hoje em dia têm uma importância fundamental aqui no Tribunal de Contas, possibilitam, né, que o particular provoque o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas quando afere alguma ilegalidade e o tribunal exerce também o controle externo da administração por meio do julgamento dos processos de denúncia e representação, e nós vamos abordar mais à frente com maior minuciosidade as questões relacionadas às denúncias e às representações. Ok? Vamos avançar. Mais uma competência. O tribunal também tem competência, vamos ao slide, para realizar auditorias governamentais. Então, olha só, artigo 4º, inciso 9, né? Ele vai falar para a gente. Compete ao tribunal, né, por realizar, por iniciativa própria da Assembleia Legislativa ou de Câmara Municipal, ou de suas comissões técnicas ou de inquérito, auditorias governamentais de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, nas diversas unidades da administração pública. Então, volta aqui para mim. Auditoria, né, forma de controle por meio de auditoria, também é um dos vieses, é um dos meios mais utilizados pelo Tribunal de Contas para realizar o controle externo da administração pública, e nós abordaremos esse ponto também mais à frente, quando nós tratarmos da parte processual. Ok? Então, o tribunal tem competência para realizar auditorias. Vamos avançar. Em razão, principalmente, das competências acima, o tribunal tem competência também para, muito importante, assinar prazo para que o poder, órgão ou entidade, sob a sua jurisdição, adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, podendo a regularização dos atos e procedimentos ser efetivada mediante a celebração do TAG, do Termo de Ajustamento de Gestão. Volta aqui para mim. Repito, é uma das diretrizes da atual gestão do Tribunal de Contas, a atuação colaborativa do Tribunal de Contas, para fins de correção de irregularidades. É a retirada da compreensão de um viés meramente punitivo para um viés que é capaz de solucionar as irregularidades. E para solucionar irregularidades, solucionar uma eventual
ilegalidade, né, à luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Tribunal de Contas colabora e estabelece prazos para que essas soluções sejam adotadas. Então é de fundamental importância que o gestor, à luz dessa competência, colabore com o Tribunal de Contas, envidando esforços, tentando solucionar as irregularidades que são suscitadas pelo Tribunal de Contas. E, porventura, isso não sendo possível, no momento assinalado, no prazo estipulado em uma ação de controle externo, que venha um TAG ao Tribunal de Contas, nós abordaremos o TAG, né, tem um tópico específico dessa capacitação para isso, que venha um TAG ao Tribunal de Contas sugerindo, né, novos prazos, novas metas, tudo bem? Então, enfim, o Tribunal de Contas detém competência para estipular prazo para que essas irregularidades sejam saneadas, ok? Vamos a mais uma competência. Em razão, principalmente, de novo, das competências acima assinaladas, o Tribunal também tem competência para adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de suas decisões. Volta aqui para mim novamente. Como eu disse, o Tribunal de Contas quer colaborar com os gestores e espera que os gestores colaborem em contrapartida. Todavia, não sendo verificado num processo de controle que o gestor não colabora a fim de solucionar a irregularidade ou sanear alguma impropriedade, o Tribunal de Contas pode sim estipular essas medidas e a medida que é mais utilizada é a imposição de multa diária. Então, vou dar um exemplo aqui. Suspenda a execução do pagamento de um determinado contrato sob pena de multa diária de tantas UFIR, né? Não celebre o contrato sob pena se o fizer, pena de multa diária de tantos UFIR. Suspenda o procedimento licitatório e efetue as correções no instrumento convocatório sob pena de multa diária de tantos UFIR. Então, isso tudo é possível e advém dessa competência do Tribunal de Contas. Ok? Vamos avançar. Mais um slide. Vamos lá. É o artigo 4º, inciso 13. O Tribunal de Contas também detém competência para impor multas por infração de legislação contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como propor aplicação aos responsáveis de outras sanções cabíveis. Então, volta aqui para mim. Não corrigida alguma irregularidade, ou não sendo mais possível sanear irregularidade, uma irregularidade grave, que advém de dolo ou de erro grosseiro, o Tribunal de Contas pode sim, em função dessa competência, impor sanção aos seus jurisdicionários. Mas aqui eu gostaria de frisar mais uma vez, o Tribunal de Contas tem adotado atualmente uma postura mais proativa e mais colaborativa no sentido de auxiliar os gestores a sanear os problemas em prol da população. Então, por favor, né, a gente faz até uma espécie de apelo aqui, porque é muito importante que esses chamamentos efetuados pelo Tribunal de Contas sejam atendidos, a fim de que nós, aqui no Tribunal de Contas, não cheguemos ao caso de ter que impor uma sanção, ok? Mas o Tribunal detém competência para impor sanção, ok? E vamos ao próximo slide. Outro, em função justamente da competência tanto de julgar contas, e se for o caso, imputar débito, quanto da aplicação de sanção, essas decisões, vamos lá ao slide, elas têm eficácia de título executivo. Volta aqui para mim, né? Isso advém até de uma norma constitucional, né? Essas decisões do Tribunal de Contas de imputação de débito e de aplicação de sanção, elas têm eficácia de título executivo. Então, elas podem vir a ser cobradas mediante o procedimento da dívida ativa, né? A execução fiscal, ou até, hoje em dia, passou a ser adotado recentemente pelo Tribunal de Contas o protesto dessas decisões, né? O Tribunal de Contas precisa de um meio para dar efetividade às suas decisões, principalmente essas decisões condenatórias. Ok? Então, vamos avançar. E aí, o nosso último slide, que diz, artigo 4º, inciso 3, adotar, de ofício ou mediante provocação, tutela provisória, com ou sem oitiva da parte, em caso de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, de risco de ineficácia de decisão de mérito ou de embaraço indevido às atividades de controle externo,
incluindo abuso de lei de defesa e manifesto propósito protelatório do jurisdicionado. E agora, determinando, entre outras providências, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado até a decisão de mérito da questão suscitada. Então, volta aqui para mim. A tutela provisória é um procedimento que vem sendo muito utilizado pelo Tribunal de Contas, aonde, nas situações em que são identificados falhas e irregularidades passíveis de saneamento. Então, isso é muito comum, por exemplo, em representações em face de edital de licitação, onde se solicita, né, a paralisação do procedimento licitatório até a eventual correção do instrumento convocatório. Então, se defere uma decisão de tutela provisória determinando, como eu já disse, a paralisação do certame. Também é comum, já dei esse exemplo aqui, né, em momento passado, também deferir, por exemplo, a tutela provisória para fins de obstar pagamento de um contrato onde está sendo executado por exemplo, preços muito acima de mercado. Ok? Então, o Tribunal de Contas necessita desse instrumento processual para que possa dar uma resposta imediata e evitar a ocorrência de dano erário ou a propagação de alguma irregularidade. Ok, senhores? Bom, então encerramos o nosso primeiro episódio da série sobre o novo regimento interno, ponto de atenção. Espero que você tenha aproveitado e até a próxima.